Olá, meu nome é Victor Yuri, estou aqui a convite de Eric para dar para vocês essa palestra do Coteju. Gostaria de agradecê-lo primeiramente por esse convite. Eu sou advogado de direito previdenciário, litigo há algum tempo já nessa área. Sou graduado pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente estou fazendo mestrado em direito. Pois bem, o tema que eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês hoje foi a desaposentação. Esse é um tema extremamente controvertido hoje dentro do direito previdenciário. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em jornais e posicionamentos de diversos tribunais, como o Supremo, como o STJ. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer um pequeno arcabouço teórico sobre o direito previdenciário, até porque existem pessoas que não estão muito familiarizadas com esse tema do direito. Pois bem, o direito previdenciário, ele está inserido dentro do que a gente chama de Seguridade Social. A Seguridade Social, ela abarca 3 modalidades, que é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Dentre essas, a Previdência Social é a chamada de modalidade contributiva. Por quê? Porque você só se torna segurado a partir do momento em que você contribui para a Previdência Social. Enquanto as outras 2 modalidades são chamadas não contributivas, porque para você ser beneficiário da assistência social ou da saúde em nosso país hoje, não é necessário que você verta nenhuma contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. Pois bem, quem realmente é contribuinte, ou seja, é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, tem direito a uma série de benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, auxílio-doença acidentário, enfim, uma série de benefícios que servem para segurar as contingências. Quais seriam as contingências dentro do direito previdenciário? Seriam, por exemplo, a doença ou a velhice. No caso da doença, você recebe benefícios como o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, se você não tiver mais capacidade de trabalhar. Enquanto a contingência da velhice seria a aposentadoria. Os tipos de aposentadoria variam, mas, no geral, como ela funciona? Funciona você sendo contribuinte durante determinado período de tempo e você atingindo os requisitos formais, como, por exemplo, hoje, na aposentadoria por tempo de contribuição, são 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher. E chegando a este tempo de contribuição, tem direito a usufruir do benefício da aposentadoria. Na aposentadoria por idade, por sua vez, além do tempo de carência, que a gente chama que é algum tempo de contribuição que tem que ter, no caso de 180 contribuições hoje, mas existe uma tabela progressiva, ainda precisa do requisito de idade, que é 65 anos para homem e 60 para mulher. Por que eu estou falando um pouquinho da aposentadoria? Porque justamente quem vai ter direito a essa nova figura chamada desaposentação são aqueles que são os beneficiários da aposentadoria, mas que continuaram trabalhando. Por que isso? Porque quando você, apesar de se aposentar, apesar de ser segurado do Instituto Nacional de Seguro Social e ficar percebendo benefício, se você continua trabalhando, na verdade você é obrigado a continuar contribuindo. Quem é aposentado e é trabalhador de carteira assinada bem sabe que ele não tem nem a opção de não contribuir. Tudo isso é descontado logo na folha salarial dele. Então, apesar dele ser aposentado, ele continua contribuindo ao seguro. E qual é a justificativa disso? Bem, na verdade existem 2 princípios norteadores da Previdência Social. Quais são eles? São o princípio da obrigatoriedade, que diz que todos que têm capacidade laborativa contributiva, na verdade, devem contribuir ao sistema do seguro social. E o segundo princípio é o princípio da solidariedade, mas é um princípio de solidariedade passiva, por assim dizer. Porque ele não é uma solidariedade em que todos vão ser corresponsáveis por um direito, mas sim todos vão ser corresponsáveis por uma obrigação, que é o custeio. Logo, por base desses 2 princípios,
é que o INSS se justifica nessa cobrança realmente dessas contribuições, mesmo a pessoa já sendo aposentada. Conceito de desaposentação. Desaposentação seria justamente isso. A pessoa está aposentada e resolve desaposentar, resolve voltar a seu status de pessoa que realmente trabalhava, que participava da força laboral do país e, por isso, volta a ser contribuinte e volta a não receber nenhum tipo de benefício. Mas a desaposentação, nos moldes que a gente está ouvindo falar hoje, não é simplesmente a desaposentação de você deixar de receber benefício, de você renunciá-lo e voltar a trabalhar. Não, a desaposentação hoje é simplesmente uma forma de você utilizar aquele tempo que você contribuiu, quem continuou trabalhando, obviamente depois de se aposentar, e conseguir um benefício melhor. Esse é o objetivo da desaposentação, é você continuar trabalhando durante algum tempo e aquele recolhimento que você teve, na verdade, ser utilizado novamente para o cálculo. Por que isso? Alguns mais antigos devem lembrar que antigamente existia a figura do pecúlio, que era justamente para receber esses valores que você continuava contribuindo. Entretanto, com a extinção do pecúlio, o que ocorreu? Ocorreu justamente que o segurado passou a se sentir injustiçado, até mesmo lesado pelo Instituto do Seguro Social, porque ele passava a contribuir durante mais tempo, apesar de já estar aposentado. Então, esse sentimento de insatisfação tudo foi o que gerou essa nova teoria, não é tão recente assim, mas está em voga agora, que é a teoria da desaposentação. Pois bem, quais são os argumentos a favor da desaposentação? São os seguintes. Primeiro, o princípio da ilegalidade. No caso aí seria uma legalidade negativa. Por quê? Ora, se não existe vedação legal, não existe nenhum motivo para você impedir o Instituto da Desaposentação. O segundo motivo seria que ele é um direito patrimonial e disponível. Ora, se a minha aposentadoria é um direito patrimonial e, portanto, disponível, eu posso dispor dela a qualquer minuto. Se eu tive a opção de me aposentar, então claro que eu vou ter a opção de desaposentar. E o terceiro, que é um princípio que a gente do direito previdenciário se baseia muito, que é o princípio da prevalência da situação mais vantajosa ao segurado. Esse princípio, a gente gosta de brincar, tem dado muita dor de cabeça ao INSS, principalmente no que se trata de revisões previdenciárias. Por quê? Porque previdenciário, na verdade, ele é cheio de nuances. Os benefícios, um cidadão segurado que tem direito a determinado benefício, às vezes tem direito a um outro benefício melhor. Só por questão, assim, às vezes, de dias ou questão de volume de contribuições, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Infelizmente, nós hoje não temos uma autarquia previdenciária tão organizada como gostaríamos. O atendimento no INSS é extremamente precário, principalmente aos segurados, que geralmente são pessoas leigas, não fazem ideia de realmente quais são os seus direitos. Então, os funcionários do INSS efetivamente teriam a obrigação de explicar ao segurado quais são as suas opções e qual seria o benefício mais vantajoso a ele. Muitas vezes não ocorre. Então, são baseados aqui nesses princípios e nesses direitos que se fundam boa parte dos pedidos da desaposentadoria. O INSS, por sua vez, tem sua argumentação para não conceder esse benefício da desaposentação. Quais seriam? Primeiro, a ausência de previsão legal. O INSS simplesmente argumenta que, por não existir nenhuma regulamentação e nenhuma previsão sobre a desaposentação, ele não estaria, em nenhum momento, autorizado a fazê-lo. O segundo motivo seria o incentivo à aposentadoria precoce. De certo modo, o INSS tem um pouco de razão nesse sentido. Por quê? O que acontece? Se a pessoa pudesse desaposentar a qualquer tempo, isso tem a ver também com o chamado desvirtuamento do fator previdenciário, não importa mais a idade, a pessoa não vai mais esperar para se aposentar. Ela pode simplesmente se aposentar
continuar contribuindo, apesar de estar aposentado, trabalhando ou não, e simplesmente mais na frente reaposentar, fazer a desaposentadoria e, obviamente, se aposentar novamente, majorando seu benefício. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui, que é explicar essa questão do fator previdenciário. O que seria isso? Para quem não sabe, o fator previdenciário é simplesmente um fator que foi instituído para, digamos assim, retardar a idade em que a pessoa se aposenta. Qual é o problema? Como hoje em dia, cada vez mais cedo o profissional se integra ao mercado de trabalho, mais cedo ele também completa os requisitos formais do INSS para o direito à aposentadoria. E como a expectativa de vida da população em geral está sendo maior, ocorre cidadãos com 54, 55, 56 anos de idade perfeitamente capazes de continuar trabalhando, já supriram os requisitos formais à aposentadoria e, portanto, já têm direito de se aposentar e deixar de trabalhar. Porém, eles poderiam continuar trabalhando. Então, para não diminuir a força laboral do país como um todo, o INSS e o governo, obviamente, fizeram uma série de medidas para influenciar o cidadão a continuar trabalhando. Um deles é simplesmente esse chamado fator previdenciário. Do que se trata esse fator previdenciário? Simplesmente o INSS faz uma suposição. Claro que não é uma suposição completamente desvinculada da realidade. Através de vários estudos que foram procedidos, ele pega a expectativa de vida daquela pessoa, quanto tempo mais ela vai continuar viva depois de se aposentar. Ora, se ela vai continuar viva durante mais tempo, vocês sabem que a nossa aposentadoria ela é vitalícia. Então, a pessoa se aposentar com 50 anos e viver até 100, ela, na verdade, vai receber durante 50 anos o benefício da aposentadoria. E digamos que ela tenha começado a trabalhar cedo. Digamos, por exemplo, que ela começou a trabalhar com 15 anos de idade, que, graças à lei do menor aprendiz, é possível. Então, na verdade, ela contribuiu durante 35 anos, mas vai receber o benefício durante 50. Então, é justamente com isso que o INSS se baseia para fazer o fator previdenciário. Ele pega, olha, a expectativa de vida dessa pessoa, desse segurado, da população em geral, são mais tantos anos após ele se aposentar. Logo, vamos minorar o benefício dele, vamos lá aplicar esse fator previdenciário para minorar o benefício. E aí, realmente, você tem, às vezes, reduções de 45%, 40%, 35%, 30% do valor do benefício integral. Lembrando que esse fator previdenciário ele não se aplica, por exemplo, à aposentadoria especial, que é uma aposentadoria diferente, onde, por haver o exercício de agentes insalubres sobre o segurado, ele tem direito de se aposentar com menos tempo. Por exemplo, quem está sujeito a agente insalubre de ruído e trabalhou durante 25 anos nessas condições de ruído acima da legislação permitida, no caso era 80 decibéis, depois aumentou para 90 e depois foi reduzido novamente para 85. Quem sempre trabalhou acima desse limite de tolerância tem direito a essa aposentadoria especial e ele não vai mais poder continuar trabalhando naquela função. Ou seja, a pessoa trabalha a vida toda naquela função e vai ter que se aposentar por causa do agente insalubre. Então você não poderia punir essa pessoa e dizer que não foi a opção dela se aposentar. Se ela se aposentou por agente insalubre, ela não pode mais continuar trabalhando com aquilo. Então não seria justo, digamos assim, incidir o fator previdenciário. Então esse fator previdenciário ele realmente está sujeito às aposentadorias mais por tempo de contribuição. Porque também não estaria incidido sobre a aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade, ela incide, o cidadão tem direito, além do critério da carência do tempo de contribuição, aos 65 anos de idade, que já seria a idade que zeraria o fator previdenciário. Como o fator previdenciário seria zerado, não faria mais sentido aplicá-lo sobre a aposentadoria por idade. Então pronto, esses são alguns dos motivos do INSS. A ausência de previsão legal incentiva a aposentadoria precoce e desvirtuamento do fator previdenciário, além de, é claro, o nosso famoso problema para o equilíbrio financeiro atuarial, que é a queridinha dos olhos tanto do INSS como de qualquer autarquia do governo, quando quer justificar que não pode conceder algum direito ou benefício ao cidadão. Como vocês sabem, direito ele não é positivo estricto sensu.
O direito não é apenas o que está na legislação. Vocês sabem que dentro dos nossos maiores tribunais, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, existe também a questão do lobby. Isso é uma coisa que muitas vezes é verificada, mas não é dita. O que ocorre? Os problemas de equilíbrio financeiro e atuarial é o grande lobby que é feito por essas autarquias ou pelos órgãos do governo em geral, quando não tem uma boa argumentação para derrubar determinado direito concedido ao cidadão. É o que, por exemplo, vem acontecendo na ação do FGTS, da revisão do FGTS, como vocês bem já escutaram falar. O que acontece? Eles simplesmente fazem uma montoada de cálculos, que infelizmente muitas vezes não tem critérios, são cálculos inflados, apresentam esses cálculos dizendo, por exemplo, não, a questão da desaposentação, se for realmente permitido, vai gerar um impacto não sei quantos milhões, não vai conseguir ser suficiente para suprir realmente, o INSS não vai ter dinheiro para pagar isso, vai acabar fechando o órgão, vai fechar a autarquia previdenciária, o que na realidade muitas vezes isso é uma falácia. Durante muito tempo se acreditou que o INSS era um órgão deficitário e hoje existem vários estudos mostrando que na verdade o INSS hoje pelo menos ainda não é deficitário. Talvez se torne no futuro. Existem estudos nesse sentido, mas hoje o INSS é um órgão limpo, é um órgão que a sua receita bate com o seu ativo com o seu passivo. Então, em minha opinião, pelo menos essa questão do problema para o equilíbrio financeiro atuarial é muitas vezes uma justificativa falaciosa, que não pode ser levada tão a sério quanto é levada hoje. Eu fiz também para vocês um pequeno levantamento desta questão da desaposentação, como ela está sendo vista nos nossos tribunais ultimamente. Porque, por ser uma questão extremamente controversa, ela acabou gerando diversas teorias. Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Existem, na verdade, 3 teorias majoritárias sobre a desaposentação. A primeira diz que não seria possível proceder à desaposentação, pois não seria possível, ela não seria um direito disponível e, portanto, você não poderia desaposentar, até porque quem está renunciando à aposentadoria não está realmente renunciando, ele não quer deixar de receber, na verdade ele quer desaposentar para aposentar novamente, então isso não seria uma renúncia, mas apenas uma falsa renúncia. Esse é o primeiro entendimento, que não seria possível de forma alguma desaposentação. O segundo entendimento seria que, sim, a desaposentação é possível de ser procedida, porém, é necessário devolver todos os valores que o segurado percebeu a título de aposentadoria ao INSS. O que, na maioria dos casos, vai inviabilizar completamente a aposentadoria. Isto porque a pessoa que realmente se aposenta porque tem alguma necessidade. Então, ela passa a receber já um benefício, muitas vezes reduzido, em relação ao salário que ela percebia. Deste benefício, se ela receber durante 12, 24, 36 meses, vai ser impossível que ela tenha aquele montante junto, corrigido, a ser pago ao INSS. Ou mesmo que seja procedida a chamada compensação, que é simplesmente você colocaria o crédito e o débito na mesma fatura. Como ela continua sendo credora do INSS, já que ela percebe o benefício da aposentadoria, mas ela também seria devedora, pois ela deve devolver essas contribuições percebidas durante a primeira aposentadoria. Então, o que é que você faz? Você realiza essa compensação. E a compensação ela é vedada a 30% do salário, no caso do salário da aposentadoria. Então, como seria isso? No caso, a pessoa teria R$1.000, poderia usar R$300 para pagar ao INSS e os 700 ficaria como sendo o valor do benefício dela. Isso até, obviamente, ser terminada a dívida. Quando a dívida terminar, seria majorado novamente a integralidade do benefício. Então, essa é o segundo entendimento, que na verdade deveria ser devolvido os valores. Por fim, o terceiro entendimento, que é o entendimento que todos os
advogados e associações que litigam a favor do segurado defendem, é que você pode sim se desaposentar. E além de desaposentar, não é necessário devolver os valores, porque os valores eram devidos. A pessoa que recebeu, o segurado que recebeu a aposentadoria, tinha direito a receber aquilo ali. Naquela época, tanto tinha direito que o INSS pagou. Entendeu? Então não faz sentido nenhum você que tinha direito a perceber aqueles valores ter que devolvê-los para fazer um novo cálculo para você receber um valor diferente. Isso realmente é o que é defendido por nós. Pois é. Vou mostrar aqui a vocês justamente como está controvertida essa questão nos nossos tribunais pátrios. Primeiro, claro, mais importante, né? Digamos assim, todo mundo que atua na área jurídica, quando vai ver alguma jurisprudência de peso, procura logo quem? O STF e o STJ. Pois é, o STF possui atualmente 2 recursos extraordinários que foram julgados com repercussão geral sobre essa matéria da desaposentação. Um é o RE 381-367, qual o relator é o ministro Marco Aurélio. No caso, ele acaba por acolher a renúncia e pela concessão do novo benefício. Ou seja, a tese dele, na verdade, é favorável. Ele diz, não, realmente a pessoa pode se aposentar, o segurado pode se desaposentar e não é necessário devolver todos os valores percebidos na aposentadoria para ser reaposentado. Isso não há nenhum problema. Ocorre que esse julgamento foi interrompido pelo pedido de vista, se eu não me engano, do ministro Dias Toffoli. E, infelizmente, o julgamento se encontra interrompido desde então. Foi tirado de pauta e não se sabe quando será retomado. Outro recurso de que trata disso ainda permanece em posicionamento algum, que é o recurso extraordinário 661-256, que, se eu não me engano, está com o ministro Barroso como relator. Infelizmente, ainda não foi tido nenhum posicionamento, não foi dado nenhum voto neste processo. Pois bem, o STJ, por sua vez, tem uma posição mais ou menos favorável, como o STF, porque ele não foi julgado ainda pelo Pleno. Eles foram julgados pela 5ª e 6ª turma da 3ª sessão. O que essas turmas fazem? Elas admitem a renúncia ao benefício, dizem que não precisa devolver os valores recebidos, e ainda por cima que o tempo pode ser utilizado, inclusive, para outro regime de previdência. Eu não falei muito sobre isso aqui. O que significa isso? Utilizar esse tempo para outro regime de previdência. Dentro do direito previdenciário, existem 2 tipos de regime. O RGPS, que é o regime geral, que são os segurados que não são funcionários públicos, são pessoas que têm trabalhos normais, são autônomos, pessoas de carteira assinada, enquanto aqueles que, na verdade, são regidos pela CLT. Enquanto o pessoal do regime próprio, na verdade, são funcionários públicos que têm entidades próprias de previdência. É o caso da gente aqui em Pernambuco, por exemplo, da FUNAP, é o caso do pessoal de Recife, da Reciprev. Existem entidades previdenciárias que, na verdade, são desse regime próprio. O que acontece? Muitas vezes a pessoa teve mais de um emprego. Ela, na verdade, era um trabalhador de carteira assinada, regido pela CLT, até muitas vezes um funcionário público mais seletista. Ele ingressa no serviço público, passa a ser, então, regido por um desses órgãos e, portanto, tem direito a esse regime próprio, esse regime especial. Sendo que ela teve um tempo aí que ela trabalhou realmente no regime normal. Então, o que é que você faz? Você pode utilizar esse tempo. Muitos dos órgãos, como por exemplo, o FUNAP, aceitam o tempo que você trabalhou no regime próprio. Basta ser feita uma certidão no INSS, depois esses valores serão vertidos, obviamente, ao fundo próprio, como por exemplo a FUNAP, e é contado este tempo. Então aqui, quando na verdade ele diz que o tempo poderá ser utilizado inclusive para outro regime de previdência, significa que a pessoa poderia desaposentar e contar este novo tempo para o seu regime próprio. O que seria excelente realmente para quem é funcionário público. Isto aqui
seria a posição dos nossos maiores tribunais dentro do país. Uma coisa também que eu gostaria de esclarecer é que vocês sabem que nós temos duas justiças federais, por assim dizer, no nosso país. Uma no que tange aos juizados especiais federais, no qual existe aquela limitação salarial do teto de 60 salários mínimos, e outra que é a Justiça Federal Comum, a seção judiciária do nosso país, como por exemplo aqui a seção judiciária de Pernambuco. Ocorre que todos que conhecem a organização do juizado sabem que eles não estão submetidos ao mesmo grau de jurisdição da Justiça Federal Comum. No juizado, como é que ocorre? Primeiramente, você entra no juizado, daquela decisão cabe um recurso inominado por qualquer uma das partes, a parte, no caso, sucumbente, obviamente. Esse recurso inominado não vai para, por exemplo, uma turma do Tribunal Regional Federal. Ela, na verdade, vai para uma turma recursal, que é justamente não chega a ser uma segunda instância, porque, na verdade, não existe hierarquia. Ela não é composta por desembargadores, ela é composta por um grupo de juízes. E este grupo de juízes é que vai julgar o recurso nominado. E não existe também nenhuma submissão entre eles. Existe apenas a reforma, não existe hierarquia de fato, mas essa decisão colegiada desse grupo de juízes pode ou não reformar, ou, no caso, ratificar, a decisão do juizado. E isto está apenas submetido à Turma Nacional de Uniformização. Mas a Turma Nacional de Uniformização ela não recebe qualquer tipo de recurso. Ela recebe apenas o recurso chamado incidente de uniformização. Então, quando você realmente vai por esse caminho do juizado, depois que passa da turma recursal, você só tem duas saídas, que é o recurso extraordinário ou o incidente de uniformização. Um que vai para o STF e outro que vai para a TNU. E dificilmente você consegue obter a chamada repercussão geral no STF. Então, se seu recurso não for recebido, sua última opção, na verdade, vai ser a TNU. E o posicionamento da TNU é completamente diverso ao pensamento do STJ e o pensamento, pelo menos por hora, do STF, que até então vem sendo favorável no voto do ministro Marco Aurélio. O pensamento da TNU é que é possível sim a desaposentação, mas que é necessária a devolução dos valores. Porque, como eu já falei aqui, basicamente inviabiliza, na maioria dos casos, a desaposentação. Eu não digo que vai inviabilizar completamente, porque em alguns casos, onde realmente a pessoa continuou trabalhando durante muito mais tempo e os recolhimentos foram muito altos, mais altos do que a época em que ela se aposentou, como eu disse a vocês que existe esse sistema da compensação e aqui a compensação existe essa limitação a 30% da aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa tinha direito a R$1.000 de aposentadoria e no novo cálculo ela teria direito a R$2.000, mesmo que fosse feita a compensação no modo de 30%, 30% de R$2.000 é R$600. Então a pessoa passaria R$600. Então a pessoa passaria a receber R$1.400 de benefício. Ou seja, apesar dela ser credora e devedora do INSS, nós conseguiríamos majorar o benefício dela de R$1.000 para R$1.400. Então existirá ainda um ou outro caso desse que, mesmo com a devolução dos valores, ainda pode ser interessante entrar com essa ação da desaposentação. Mas, na maioria dos casos, realmente vai ser muito difícil. Partindo então para nossos TRFs. Nos TRFs é que a questão é extremamente controvertida. Às vezes, dentro do próprio TRF, existem divergências de turmas. Ou seja, não é determinado tribunal tem determinado entendimento e outro entendimento diverso. Dentro do próprio tribunal, nós às vezes temos conflitos. Pois bem, pelo que nós vimos, o que tem julgado, porque realmente nem todas as turmas de todos os tribunais já julgaram a matéria de desaposentação, no TRF1, como é que acontece? Ele não admite a renúncia à aposentadoria previdenciária. O que significa? Se ele não admite a renúncia, a pessoa não pode se desaposentar. Se a pessoa não pode se desaposentar, não pode se reaposentar novamente. Isso independente de devolver ou não qualquer valor. O TRF2, por sua vez,
admite a desaposentação e ainda diz que não precisa devolver os valores recebidos e admite a contagem do tempo para outro regime. No caso, se a pessoa participa de algum regime de previdência própria, obviamente. O TRF3, por sua vez, segundo a 9ª turma, não admite a desaposentação, mesmo com a devolução dos valores. E a 8ª turma ainda vai além. Não admite a desaposentação, mas se admitisse, ainda exigiria a devolução dos valores. Ela já se posicionou no sentido que, mesmo que seja forçado a admitir, ainda vai exigir que esses valores sejam efetivamente devolvidos. TRF, 4ª região, admite a renúncia sem ressarcimento dos valores, a 5ª turma, não é? Se pretende computar o tempo para outro regime, e com restituição dos valores para computar para o RGPS. Essa realmente foi a decisão mais diferente assim, que nós tivemos, porque meio que foi aplicada aquela questão de 2 pesos e 2 medidas aqui. Ele disse, não, você pode se desaposentar se você realmente quiser utilizar esse tempo para ser aproveitado para o seu regime próprio. Não precisa devolver valores, você realmente só quer utilizar o tempo. Agora, se você pretende desaposentar para ser reaposentado pelo próprio regime próprio, tem que proceder à devolução dos valores. A 6ª turma admite a renúncia com ressarcimento dos valores e a turma suplementar admite a renúncia sem a devolução dos valores. Por fim, nosso TRF, que é o TRF5, a 5ª turma admite a renúncia com ressarcimento dos valores e a 2ª turma admite a desaposentação sem precisar proceder à devolução dos valores e ainda conta o tempo para o outro regime. Então, só para fechar, gostaria de fazer uma breve elucidação assim, do que seria necessário realmente para ingressar com essa ação da desaposentação. Isso é muito simples. Na verdade, você vai verificar se o segurado, após a aposentadoria, continuou trabalhando. Se ele continuou vertendo contribuições ao RGPS. Ele, claro, continuando vertendo essas contribuições, é importante, antes de ingressar com essa ação da desaposentação, proceder ao cálculo. Porque não é só pela questão de ele ter continuado trabalhando que o benefício dele será majorado. Claro, ele continuou trabalhando, vai aumentar a idade dele. Se aumenta a idade dele, diminui o fator previdenciário. Porém, se os recolhimentos dele foram menores do que a época, por exemplo, que ele estava prestes a se aposentar, então isso, na verdade, pode ser prejudicial a ele. Pode acabar minorando o benefício no lugar de majorar. Então é importante, antes de tudo, entrar no site do INSS. Lá existe um simulador, onde você pode colocar nos campos o tempo de trabalho, os valores de cada remuneração e tal, e faz a simulação, calculando, vendo que, na verdade, o benefício vai ser majorado. Então, claro, é um potencial cliente a ser ingressado com essa ação da desaposentação. No escritório onde eu trabalho, por exemplo, nós fazemos esse tipo de ação, mas como está prestes a ser julgado já pelo STF, nós aconselhamos que o cliente, na verdade, aguarde o posicionamento. Por que isso? Você poderia argumentar dizendo, não, mas é bom a gente dar entrada logo, porque qualquer coisa, a maioria é justiça gratuita mesmo, o cliente não vai perder nada, pelo menos a gente vai adiantando no tempo. Mas o problema é que se o STF julgar improcedente ou procedente com a devolução dos valores, o que acontece? Aquilo ali vai transitar em julgado, o seu cliente nunca mais vai poder dar entrada por causa da coisa julgada. E como o STF, na verdade, é um órgão extremamente fluido, não apenas em questão de membros que são modificados, mas também em questão de linha de pensamento, se por acaso, apesar desse julgamento de hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, o STF retomar essa questão em pauta e der entendimento diverso, dessa vez favorável, então você estaria prejudicando seu cliente, porque como ele deu entrada sem saber exatamente do resultado, pela coisa julgada ele não vai poder entrar novamente. Enquanto aqueles que aguardaram, viram, por exemplo, se for desfavorável, não ingressaram à época, poderão ingressar no futuro. Pois bem, assim eu encerro essa breve, não digo nem palestra, mais uma conversa com vocês. Agradeço novamente ao convite de Eric aqui e é só. Obrigado, pessoal. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não,
Comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!